Mas alguém pode dizer, não, mas eu já li que Jesus Cristo garantiu que aquele que cresce no nome do Senhor Jesus Cristo, ele faria muitos milagres. Ele expulsaria demônios, ele curaria enfermos, se tomasse algo mortífero, eles não seriam atingidos. Porque você precisa considerar algumas questões. Por exemplo, esses sinais têm acompanhado você? Não pense naquele que diz que tem ou que você já viu fazendo algum milagre. Pense em você. Esses sinais acompanham você ou só acompanham o pastor da sua igreja pentecostal? Porque se não acompanha você, o que é que isso significa? Significa que você não crê? Porque se você não crê, você é um incrédulo. E esses sinais hão de acompanhar os que creem. Mas você não faz. Você não tem curado doentes. Você não tem feito pessoas se levantarem dos leitos. Você não tem ressuscitado mortos. Então, cadê os sinais que acompanham os que creem? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de curtir e compartilhar. Ajude combatendo Peço a aos irmãos que abram a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 11 e depois o versículo 24. Diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E o 25. Vede que vos tenho predito. Meus irmãos, Frederico disse que ia mudar de igreja, porque na igreja que ele não estava recebendo aquilo pelo qual foi prometido a ele. Frederico, ele sempre gastou o seu dinheiro, todas as suas economias com remédios. E aí alguém o convidou para a igreja dizendo o seguinte: olha lá, o Senhor vai te curar. E ele pensou: olha, se eu vou ser curado sem precisar gastar nem com remédio, então vai ser muito bom. E foi para a igreja. Só que nesta igreja ele passou um tempo e não foi curado. E aí ele ficou sabendo de outra igreja que de fato acontecia muitos milagres. E ele saiu dessa igreja para outra porque ele queria amenizar os seus gastos, sendo curado de graça. Frederico é uma das situações onde nós vemos até onde o Evangelho tem chegado. Quantas distorções e quantas coisas perversas as pessoas têm feito usando o nome do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, Ele concedeu isso aos crentes. Ele concedeu o poder que os crentes dizem que têm, de simplesmente pôr as mãos sobre o doente e o doente ficar curado. Nós estamos estudando, nós estamos meditando, nós estamos nos aprofundando na palavra de Deus nestas questões, porque estas questões precisam ser consideradas. Os cristãos precisam entender até onde o Senhor os ordena ir e até onde o Senhor não permite que se vá.
É preciso que os irmãos tenham consciência disso. Será, de fato, que os crentes têm o poder de curar as pessoas? O Senhor Jesus, meus irmãos, ele concedeu tal poder aos seus apóstolos. Ele separou e concedeu estes poderes aos seus apóstolos, com o fim de distinguir os verdadeiros apóstolos dos falsos apóstolos, como foi também com o próprio Cristo. Na época que Cristo veio ao mundo, existiam muitas outras pessoas dizendo: eu sou o Cristo. Só que existia uma diferença do falso para o verdadeiro. O verdadeiro tinha a aprovação de Deus para fazer extraordinários sinais, e os falsos não faziam. Então, olha, como é que eu sei quem é o Cristo verdadeiro? Olhava-se para o que Jesus Cristo vinha fazendo, olhava-se para o que a Escritura dizia que ele faria quando viesse, e aí seguia-se aquele a quem a Escritura mostrava ser o Messias. E um dos sinais que Cristo viria era justamente com poderes de levar sobre si as enfermidades do povo, arrancar as enfermidades do povo. Também o Senhor Jesus Cristo separou seus apóstolos e concedeu tais poderes aos apóstolos para distinguir entre os falsos e os verdadeiros. Porque existiam muitos falsos apóstolos entrando nas igrejas, dizendo-se apóstolos e pervertendo a mente dos irmãos. E aí os apóstolos, eles tinham uma característica das quais eles poderiam se distinguir dos falsos apóstolos. E essa característica eram os poderes miraculosos. É tanto que o apóstolo Paulo diz: olha, as minhas credenciais, as credenciais do meu apostolado estão no meio de vocês, com todo poder e sinais e prodígios. Observe que o apóstolo Paulo aponta para isso, para distinguir-se dos falsos apóstolos. Bem, se todos os crentes tivessem esses milagres, então Paulo não ia poder fazer essa distinção. Mas alguém pode dizer: não, mas eu já li que Jesus Cristo garantiu que aquele que cresce no nome do Senhor Jesus Cristo, ele faria muitos milagres. Ele expulsaria demônios, ele curaria enfermos, se tomasse algo mortífero, eles não seriam atingidos. Então, aquele que cresce, seguiria-se sobre eles os sinais. É importante você conhecer o contexto de onde Jesus Cristo falou isso, porque você precisa considerar algumas questões. Por exemplo, esses sinais têm acompanhado você? Não pense naquele que diz que tem ou que você já viu fazendo algum milagre. Pense em você. Esses sinais acompanham você ou só acompanham o pastor da sua igreja pentecostal? Porque se não acompanha você, o que é que isso significa? Significa que você não crê? Porque se você não crê, você é um incrédulo. E esses sinais hão de acompanhar os que creem. Mas você não faz. Você não tem curado doentes. Você não tem feito pessoas se levantarem dos leitos. Você não tem ressuscitado mortos. Então, cadê os sinais que acompanham os que creem? Ah, é só sobre o pastor? Então é só o pastor que crê? Então você precisa considerar estas coisas. Mas eu quero tranquilizar os irmãos e dizer que os irmãos não precisam se preocupar. Os irmãos creem, sim. Só que o contexto do qual as pessoas estão tirando esse texto explica o que é que acontece naquele momento, naquela ocasião. Antes de nós irmos a esse texto, eu quero contar duas histórias aos irmãos, porque eu sei de dezenas de histórias, tanto fui testemunha ocular de algumas, como sei que aconteceram outras por fontes fidedignas. E uma história é a de um casal de crente pentecostal que teve sua criancinha enferma.
A criança adoeceu gravemente. E o que eles fizeram? Ligaram para o pastor. E o pastor disse, não se preocupe. Isso é uma prova de Deus para mostrar que o menino vai ser curado. Que Deus tem poder de curar o menino. Eu vou orar daqui, você ora daí e o menino vai ficar bom. E eles não levaram o menino no médico e oraram pela cura da sua criança. A criança piorou, agravou a situação, ligaram para o pastor novamente, e não, isso é a fé de vocês sendo provada. Vocês vão ver o poder de Deus e o milagre do Senhor. E aí, a criancinha faleceu. E eles ligaram em pranto para o pastor. E o pastor disse, a obra é maior do que você imagina. O Senhor quer ressuscitar o seu filho. E eles esperaram, oraram, choraram, esperaram e oraram, e a criancinha não ressuscitou. Daí eles escreveram um livro cujo título era Matamos o Nosso Filho. Outra história também é de uma senhora que sofria de uma enfermidade incurável e estava em fase terminal. E alguns crentes foram lá para orar por essa irmã e curar esta irmã. E eles oravam fervorosamente e depois da oração perguntaram, crê que a senhora está curada? Creio, meu filho. Se a senhora crê, de fato, se é verdade que a senhora crê, então a senhora está curada. E foram embora para suas casas fazerem aquilo que é de interesse deles. E a senhora continuou em casa, enferma e definhando, até falecer. A pergunta que se faz é, será que essa irmã morreu pensando que não tinha fé? Além do tormento e sofrimento da dor, da enfermidade, ainda foi convencida por aqueles crentes que ela não tinha fé, porque se tivesse fé teria sido curada. Pois bem, meus irmãos, vamos ao texto. Marcos capítulo 16, do 9 por diante. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, do 9 por diante. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, ou seja, num domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Prestem bem atenção nestas palavras. Não creram. Então os apóstolos ouviram o testemunho de Maria Madalena e eles mesmo assim não creram. Continua o texto. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam pelo caminho para o campo. E, indo estes, anunciaram-no aos outros. Mas nem ainda estes creram. Prestem atenção nessas palavras. 2 dos apóstolos viram o Senhor, correram e foram contar, mais 2 testemunhos. 2 testemunhas contando aos apóstolos, e estes ainda não creram. E o texto continua. Finalmente, apareceu aos 11, porque Judas já não era com eles. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. E lançou-lhes em rosto, passou na cara deles,
a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Então, observe que Jesus Cristo aqui está focando na incredulidade deles, por enquanto. Então, Jesus Cristo lançou em rosto a incredulidade deles e a dureza de coração deles, por não terem crido nele ressuscitado. E o texto continua. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, com quem Jesus Cristo está falando aqui? Com os 11. Jesus Cristo está dando a ordem a eles, entregando a eles uma missão: pregar a toda criatura o evangelho. Depois o Senhor revela o resultado que sobre estes que tivessem contato com a pregação dos apóstolos, o que aconteceria com eles. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui Jesus Cristo dá uma pausa, tratando especificamente dos apóstolos, dos problemas dos apóstolos, e diz: olha, vocês, depois que vocês foram, vocês vão encontrar criaturas, pessoas, onde vocês vão pregar o evangelho. Vai acontecer duas coisas com essas pessoas: ou elas vão crer ou elas não vão crer. As que creem devem ser batizadas, as que não crerem serão condenadas. Então o Senhor Jesus Cristo agora volta o seu discurso aos apóstolos, no sentido de tratar com eles. E ele diz: e estes sinais seguirão aos que creem. Entenda que o que Jesus Cristo está dizendo aqui é o seguinte: olha, lembre-se do que vocês fizeram. Lembre-se da incredulidade do coração de vocês. Se vocês não crerem, quando vocês saírem para pregar o evangelho, vocês 11, os apóstolos, não crerem, vocês não poderão ter com vocês estes sinais. Observe o que Jesus Cristo diz: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ah, não, mas aqui é para todos. Observe a profecia se cumprindo, observe o que o texto explica, para onde o texto aponta na sua continuação. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles quem? Os 11, com quem Jesus Cristo estava falando. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor. Observe. E eles saíram como o Senhor mandou, e eles foram por toda parte como o Senhor mandou, e o Senhor confirmou a palavra que tinha dito a eles, cooperando com eles, e confirmando a palavra deles com sinais que se seguiam. Amém. Então os irmãos entendem que aqui o Senhor está pegando os apóstolos e dizendo: olha, vocês são incrédulos. Como é que eu envio 3 testemunhas para vocês e vocês ainda continuam incrédulos? Duros de coração. Olha, vocês saiam e vão pregar o evangelho a toda criatura. Se vocês crerem, se vocês deixarem de ser incrédulos, essas coisas acompanharão vocês. E de fato o texto diz: acompanhou. Estas coisas o Senhor confirmava neles. Mas continuemos. A Bíblia se explica com a Bíblia. O que a Bíblia diz, ela mesma confirma. Atos capítulo 19, versículo 11 diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, não de todos os crentes, mas Deus pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos capítulo 5, 12 diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos
apóstolos. Muitos sinais eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais e prodígios e maravilhas. Então observe o que Paulo está dizendo: meus irmãos, olhem para as minhas credenciais, para a minha identidade. Observe o que consta nelas: sinais e prodígios e maravilhas. Paulo poderia dizer isso se todos os crentes tivessem esse poder? Podia não, porque o irmãozinho de lá dizia: ei Paulo, isso não é prova que você é apóstolo não, aqui eu também. Entenderam, irmãos? Com os apóstolos, em Atos 4:33 diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Em Atos 28, do 8 e 9, diz: e aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs a mão sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Observe, isso era um sinal e um poder que acompanhava os apóstolos. Ah, mas quer dizer que você conhece crentes que têm esse poder? Você não tem, mas você conhece crentes que têm de curar os doentes. Crentes que têm o dom da cura. Não. Desculpe, meus irmãos, mas vocês não conhecem mesmo. Porque aquele que tinha o dom de curar, entenda, curava mesmo. Não era aquela questão de eu te curo e orar e depois terminar a oração e o enfermo continuar enfermo. Não. Todos eram curados. Observe em Atos, o texto que nós lemos. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. E, havendo orado, pôs a mão sobre ele e o curou. Então, observe, não foi aquela questão: vou ver se eu te curo, eu vou ver se tua fé te cura. Não. Curou. Havendo orado, sim, o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades. Sabe quantos doentes daquela ilha foram atrás de Paulo? Todos. Sabe quantos saíram de lá sem receber a sua cura? Nenhum. Todos foram sarados. Todos que tinham enfermidade foram a Paulo e sararam. É assim com esse pastor que você conhece? Não existe um em quem ele põe a mão que não seja curado. É assim? Porque se for assim, de fato, ele tem o dom de cura. Mas se alguém que passou por ele continua doente, ele é um farsante, ele não tem o dom da cura. Outro texto, Atos capítulo 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades deles fugiam, e os espíritos malignos saíam. Então, observe, eram todos que tinham contato com os apóstolos, e nesse caso até com objetos dos apóstolos, eram curados. Não tinha aquele que ficava ainda doente. Atos 5, capítulo 5, do 9 ao 16, diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas
e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, à sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Todos curados. E alguém pode dizer, não, mas a culpa do irmãozinho não ter sido curado é dele mesmo, que não creu. Eu fiz a minha parte, eu tenho o dom de cura, mas ele interrompeu, porque ele não crê. Se ele tivesse crido, ele teria sido curado. Meus irmãos, é preciso entender que o que curava aquelas pessoas, na época dos apóstolos, não era a fé do doente, era a fé dos apóstolos. Nós vamos ver aqui alguns textos onde mostra claramente isso. Não era a fé do que estava doente que o curava. Era a fé do orador. Era a fé daquele que estava ali diante do doente para curá-lo. Se fosse a fé do doente, então o que teria o dom de cura era o doente. Porque se a fé do que ora não cura, e a fé do doente o cura, então o doente tem o dom de cura. Mas vamos entender isso de melhor forma. Lembram dos 10 leprosos, dos quais o Senhor Jesus Cristo curou? Vejam bem, algo bem interessante que o Senhor Jesus Cristo fala de um deles. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-os aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sim, a fé dele salvou ele, mostrou que ele é um eleito, mostrou que ele, além de ser curado fisicamente, foi curado de alma. Só que, e os outros 9? Se este foi o único que Jesus Cristo disse que teve fé, e os outros 9? Incrédulos foram também curados. Por quê? Por causa da autoridade de Cristo, e não por causa da fé deles mesmos. Mas observe, em Tiago capítulo 5, 14 e 15 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Mas os irmãos entendem o que é que Tiago está falando aqui? Tiago está dizendo que a oração da fé salvará, curará o enfermo, levantará o enfermo. É a oração dos presbíteros e não a fé do doente. Mas é a oração. Então a responsabilidade pesa sobre aquele que diz que tem o dom. E ele não pode fugir de sua responsabilidade dizendo: você não creu. Porque se você estiver doente e algum curandeiro desse,
e alguém que tem o dom chegar para você dizendo, olha, eis que eu vou te curar, se você tiver fé, você vai ser curado, e ele orar e você continuar doente, então diga, epa, é a oração da fé que vai curar. Vamos lá, ore de um jeito que você prove que tem fé. Ah, Senhor, ainda estou doente. Vamos lá, seu incrédulo, tenha fé. Entendeu? A responsabilidade é daquele que está orando. Se ele diz que tem o dom de cura, ele tem que curar. Se ele não conseguir curar, é porque ele é um farsante. Então, os apóstolos receberam autoridade do Senhor para fazer seus milagres. Mas aqui nós vemos também presbíteros fazendo milagres. E também nós vemos no livro de Coríntios outros crentes fazendo alguns milagres. Então alguém pode perguntar, aí, está vendo que não é só sobre os apóstolos? Sim, não é só sobre os apóstolos, não. Era também sobre cristãos da época dos apóstolos. Agora isso por causa da autoridade dos apóstolos, que para o melhor andamento da igreja, o desenvolvimento e preservação da igreja, impunha as mãos sobre os crentes e estes recebiam dos apóstolos a autoridade para fazerem tais sinais. Atos capítulo 19, versículo 6, diz assim, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então observe, antes disso não tinham, mas os apóstolos, pondo as mãos, davam-lhes autoridades. Em Atos 19, 6 diz, sim, esse nós lemos. Em João, em Atos 8, do 14 ao 18, diz assim, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela oposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, e os apóstolos os amaldiçoam. Mas observe que até Simão percebeu disso. Olha, quando os apóstolos põem as mãos sobre os discípulos, eles recebem certa autoridade. Eles passam a ter certos poderes. E aí ofereceu aos apóstolos dinheiro e foi amaldiçoado pelos apóstolos, porque não se compra o dom do Espírito Santo. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição de minhas mãos. Desperte, você está deixando o dom esfriar. Desperte esse dom que foi dado a você, pela imposição de minhas mãos. E ainda a Timóteo, Paulo mostra que não só Paulo estava nesse momento, mas também alguns presbíteros, que ele diz e repete, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros, e como ele falou, inclusive ele. Meus irmãos, existem indícios escriturísticos e históricos dos quais mostram que esses dons foram cessando já na época dos apóstolos. No final do ministério dos apóstolos, vai se mostrando que esses dons já não eram mais com eles. Por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 4, 20, olha o que Paulo diz. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Não pare para pensar. Reflitam bem. Aquele apóstolo que, quando põe a mão sobre os doentes, todos ficavam curados. Aquele apóstolo que até seus lenços curavam pessoas distantes. Agora, deixa um irmão em Cristo doente na sua casa e vai cumprir sua missão. Pense nisso. É óbvio que isso daí mostra que o Senhor já tinha cumprido a missão
dele sobre os seus apóstolos, de distinguir quem era o verdadeiro. E aos poucos esse dom foi sendo tirado do meio do povo. De maneira que Paulo agora não tinha mais condição de curar nenhum irmão em Cristo, quanto mais outros enfermos. E outra coisa, se você lê a história da igreja, assim que os apóstolos morrem, assumem aqueles que os apóstolos confiaram, os pais da igreja, que são chamados de pais da igreja. Você não vê eles carregando na sua história dons como estes. Aí vem hoje crentes, pastores, dizerem que têm estes dons. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção da igreja para que vocês tenham consciência da responsabilidade de vocês. É muito bom você imaginar que tem poderes extraordinários, que vocês são super crentes, e que a doença não os atingirá, e que as dificuldades financeiras não cairão sobre vocês, e que problemas no lar de vocês não vão atingir vocês, porque vocês são os super crentes. E tem mais, não somente meu lar tem que ser totalmente imune de qualquer tribulação, como aquele a quem eu puser a mão também se livrará dessas tribulações. Venham para a minha igreja e vocês serão libertos de todas as tribulações, porque eu imporei as mãos sobre vocês e vocês ficarão sãos. É muito sedutor isso. É tão sedutor que os seguidores da besta vão correr ligeirinho para ela. Os seguidores do anticristo vão correr ligeirinho para ele. Por quê? Porque o povo gosta disso, de ver milagres, muito mais de fazer milagres. Então quem são esses que andam fazendo os milagres por aí? Se eles de fato são verdadeiros profetas, se eles de fato tivessem verdadeiramente o dom de curar, eu faço um levantamento para os irmãos. Como Lutero questionou o Papa, eu questiono eles. Quando o Papa estava salvando as almas do purgatório, ou perdoando pecados do povo, por causa das ofertas que eram lançadas. Quando o Papa estava dizendo, olha, através dos seus bispos, aquele que colocasse uma moedinha no gasofilácio, quando ela bater no final do pote, a alma saltará do purgatório para fora. Lutero questionou o Papa da seguinte maneira: ora, se Vossa Santidade tem tanta autoridade assim para libertar o povo do purgatório, para tirar o povo do tormento, por que não faz isso por amor e sim por dinheiro? Porque precisa fazer por dinheiro, se pode fazer por amor, por caridade. Então o Papa não é amoroso? Ou então ele não tem esse poder de verdade? É a mesma questão com essas pessoas que dizem que têm o dom de cura. Porque essas pessoas não entram nos hospitais, onde tem pessoas moribundas à beira da morte, onde tem criancinhas com câncer sofrendo terríveis tormentos. Porque essas pessoas não saem dos seus púlpitos, de suas igrejas e vão para esses hospitais e esvaziam esses hospitais. Seria uma economia muito grande para os cofres públicos. E seria um alívio imenso para essas pessoas que estão doentes. Porque se eles têm os dons de cura, eles podem fazer. Porque os apóstolos faziam, até com a sombra. E se eles têm o dom de cura e não estão fazendo, é porque falta neles amor. É porque eles querem que você traga o dinheiro deles, o seu dinheiro para a igreja, deixe o seu dinheiro na igreja para ele dizer, agora eu te curo. Bem, mas se ele cura, por que não faz isso? Simplesmente por amor, por caridade. Meus irmãos, para encerrar, eu quero dizer a vocês o seguinte, que vocês podem sim manifestar o dom de cura de vocês. Antes de deixar isso claro, eu quero dizer para os irmãos, então quer dizer que Deus não cura mais? Cura sim, da maneira que Ele quiser.
Ele pode curar com você, usando você, aí, sem ter esse dom de cura. Você vai na casa do irmão lá, faz uma visita, ora pelo irmão e o irmão curou. Como você pode orar e ele não curar? Como você nem precisa ir, o irmão chorando lá, pedindo misericórdia a Deus e Deus curar. Porque Deus tem autoridade e poder para fazer isso. Só que ele faz quando ele quer, com quem ele quer. Ele não se utiliza mais de pessoas específicas para dar a essas pessoas estes dons. Então Deus faz sim, continua curando sim. Ore sim pela cura, mas entendendo o seguinte: Senhor, se o teu propósito for de que eu permaneça doente, então que eu permaneça doente. Como Trófimo permaneceu doente, mesmo recebendo a visita de Paulo. Incrível isso, meus irmãos. Então, você pode curar também pessoas, todos aqui, qualquer um podem. Pode sim. Não todo tipo de enfermidade, mas vocês podem sim. Se vocês deixarem de ser pirangueiros, se essa igreja aqui não for pirangueira, tiver coragem de meter a mão no caixa para socorrer o doente, ou se você que conhece o doente tiver a coragem de meter a mão no bolso para socorrê-lo, deixando de ser pirangueiro, você pode curá-lo. Então o irmão estará com a febre alta, você, não irmão, não se preocupe, corre lá, compra um remédio de febre, dá ao irmão, leva ele com sua condição no médico, se for o caso, paga a consulta, o médico passa a medicação, você compra a medicação, dá lá ao irmão que não tem condição, o irmão toma e ficou curado. Você curou o irmão. Agora, mexer no bolso incomoda tanto que é melhor achar que tem o poder, orar e deixar sob a responsabilidade da fé do doente. Quando, na verdade, a responsabilidade da fé é sua. Ah, não, mas eu não tenho condição. Então, além de deixar de ser pirangueiro, deixe de ser preguiçoso. Vai fazer bico, vai carregar frete na feira, para juntar um dinheirinho e comprar o remédio do seu irmão. Para juntar o dinheirinho e pagar a consulta do seu irmão. Para você mostrar que você tem o dom de cura. Através da caridade, através da bondade, através do amor. Meus irmãos, despertemos para o que o Senhor realmente quer de nós. Deixemos de nos iludir através de coisas que os nossos olhos se deixam seduzir. Não sigamos falsos profetas. Não nos encantemos pelos milagres que diante de nós surgem. Nos encantemos somente com o Senhor Jesus Cristo. Admiremos somente ao Senhor Jesus Cristo. E tenhamos consciência de que encontraremos Ele nesta terra aqui, nesta vida aqui, só em um lugar. E nenhum mais. Apenas em um lugar. Nas Sagradas Escrituras. Nela, vocês encontrarão o Senhor Jesus Cristo. Se vocês fugirem dela, para encontrarem Ele em qualquer lugar que seja, os irmãos vão encontrar um falso Cristo, ou um falso profeta, que vai encher o coração dos irmãos de milagres e prodígios. Mas não se deixem seduzir, meus irmãos. Tenham consciência, vocês podem fazer muito pelos doentes. Basta não ser pirangueiro, basta não ser preguiçoso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.